Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Pessoal, hoje nós vamos continuar dentro da disciplina de neurofisiologia, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação do último vídeo, tá bom? No último vídeo nós falamos sobre sinapse elétrica e alguns conceitos sinápticos, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre sinapse química. Eu não quis colocar o título no quadro, pessoal, para que eu pudesse usar todo o quadro com os desenhos e tivesse mais espaço, tá certo? Mas o título vai estar aí no vídeo, é sinapse química, beleza? Pessoal, vale a pena a gente ver o último vídeo, tudo bem? Porque ele tem uns conceitos muito interessantes que nós vamos usar hoje e também o próprio entendimento sobre a sinapse elétrica, que é uma sinapse mais básica, vai nos ajudar a entender o processo mais complexo que é a sinapse química. Então espero que vocês vejam lá, vou deixar o link na descrição, então vocês voltam para essa aula aqui, beleza? Ok. Pessoal, como sempre eu gosto de contextos, né? Então vamos contextualizar isso aqui. A sinapse química, os histologistas, os cientistas, né, os neurofisiologistas, eles acreditam que ela surgiu, que ela desenvolveu da sinapse elétrica, pessoal. É através de um mecanismo que se chama necessidade. Não é mesmo, pessoal? Muitas vezes na nossa vida isso acontece. A gente só aprende a fritar um ovo, a fazer comida, quando a gente está passando fome e não tem ninguém para cozinhar para a gente, né, pessoal? Então a necessidade nos ensina a cozinhar. A gente só aprende neurofisiologia, pessoal, quando a gente entende que essa matéria vai nos dar o nosso diploma, vai nos tornar profissionais dentro da nossa área. Então a gente aprende neurofisiologia para que nos tornemos bons profissionais, não é mesmo? Através do quê? Através da necessidade. Nós precisamos aprender isso aqui, não é mesmo, pessoal? Então, mais uma vez, a necessidade fez com que a sinapse química fosse possível e real. Acontece que os nossos antepassados eles começaram a se envolver em processos mais complexos, processos de caça, processos sociais, processos de vida, de sobrevivência. Então, a nossa biologia, o nosso corpo pediu que comunicações mais aprimoradas, mais refinadas fossem estabelecidas e feitas entre os nossos neurônios do sistema nervoso central. Tá certo, pessoal? Então, Cristo tornou real e criou esse mecanismo através de químicos que faz parte dessa sinapse aqui que nós vamos ver hoje, pessoal. Ok? Então surgiu e estamos aqui hoje aprendendo ela. Galera, aqui são dois neurônios, tudo bem? Eu tentei dar um zoom naquilo ali, do lado, né? Aqui a gente tem um neurônio, o dendrito daquele neurônio e um axônio de um outro neurônio ligado a esse dendrito, criando uma sinapse. Então aqui é um zoom. Isso aqui é um zoom daquilo que está ali. Tá certo, pessoal? Primeira coisa que eu quero falar é sobre esse espaço entre esses neurônios que se chama fenda sináptica. E acontece que a fenda sináptica tem uma matriz proteica, uma matriz quase que adesiva entre esses neurônios que ajuda no acoplamento, na proximidade desses dois e também ajuda no avançar, no desenvolver de substâncias dentro dessa fenda. E o espaço entre eles, pessoal, é de 20 a 50 nanômetros. Esqueci a unidade de medida, né? Nanômetros. Tá certo? Bastante maior do que a sinapse elétrica, né, pessoal? Vocês lembram que lá na sinapse elétrica esse espaço era de 3 a 5 nanômetros? Aqui são muitas vezes mais, né? É muito maior esse espaço. Tudo bem? Beleza, pessoal. Essa parte aqui do neurônio, por onde passa esse estímulo, se chama terminação pré-sináptica, não é mesmo, pessoal? É um lugar do neurônio, normalmente o final, os pés do axônio desse neurônio, que são reconhecidos pela presença de vesículas. Tá certo, pessoal? Existem vesículas nessas terminações que guardam substâncias importantíssimas para esse fenômeno que se chama sinapse química. Tudo bem? Essa parte em escuro aqui, pessoal, que eu desenhei, se chama zona ativa neuronal. É a zona ativa desses neurônios. É a porção da membrana plasmática desse neurônio por onde transita essas informações iônicas dentro da sinapse química. Tudo bem, pessoal? Sabendo disso, então, vamos ver o movimento aqui agora. Um estímulo elétrico, aqui, ó, estímulo elétrico, ele vem avançando por esse neurônio, pessoal. Vale a pena lembrar e entender que a sinapse química, diferente da sinapse elétrica, ela é unidirecional, ou seja, ela segue um sentido apenas.
Tudo bem, pessoal? Normalmente nesse sentido aqui, axônio, dendrito. Mas nós vimos no vídeo passado que existem exceções a isso, né, pessoal? Eu tenho um contato de axônio, soma, eu tenho axônio, axônio, não é mesmo? Então, mas normalmente acontece daquela forma ali, axônio, dendrito. Então, ok. Esse aqui é um neurônio pré-sináptico, tá certo, pessoal? Porque se o estímulo é unidirecional, eu posso falar que esse aqui é um neurônio pré-sináptico, ou seja, antes da sinapse, e esse aqui é um neurônio pós-sináptico, que é o neurônio posterior à sinapse, que é o local de encontro desses neurônios. Beleza, pessoal, o estímulo elétrico ele vem vindo por esse neurônio, ok? Até que ele chega nas terminações pré-sinápticas e chega na zona ativa desse neurônio. Acontece que o estímulo elétrico ele é convertido em um estímulo químico, pessoal. Convertido em um estímulo químico, prestem atenção. E essa conversão se dá de que forma? O estímulo elétrico, ao chegar nessa terminação pré-sináptica, ele faz com que essas vesículas joguem para fora do neurônio, elas exocitem esse conteúdo, essas substâncias que estão em seu interior, na fenda sináptica. Então essas substâncias elas vão desenvolver, olha aqui, ó, elas vão desenvolver pela fenda sináptica até chegar no neurônio pós-sináptico. No momento em que elas chegam no neurônio pós-sináptico, vai haver uma reconversão dessa informação, ou seja, ela vai passar de estímulo químico para estímulo elétrico, e então todo esse processo vai se repetir, pessoal. Entenderam como acontece? Estímulo elétrico avança pelo neurônio. Conversão da informação elétrica para a informação química. Substâncias avançam pela fenda sináptica. Alcançam o neurônio pós-sináptico, reconversão da informação de químico para elétrico e então repetição de todo o processo. Tá certo, pessoal? Chega o estímulo aqui, aí ele passa para o neurônio pós-sináptico, aí o estímulo elétrico vai aqui pelo axônio desse neurônio pós-sináptico, então, ou seja, o neurônio pós-sináptico vai virar um neurônio pré-sináptico em uma outra sinapse. Entendeu, pessoal? Porque isso vai passando entre neurônios. Tudo bem? Acontece mais ou menos dessa forma. Beleza. Então, pessoal, vamos observar algumas coisas dentro dessas sinapses. Tudo bem? Pessoal, a gente pode notar algumas coisas dentro dessa sinapse, algumas situações que falam sobre a funcionabilidade dessa sinapse química e sobre a morfologia da mesma, ok? A primeira coisa, vamos falar da função dessa sinapse. A sinapse química, pessoal, ela pode ser excitatória ou inibitória. O que isso significa, Vitor? A sinapse química excitatória, pessoal, ela vai causar uma despolarização no neurônio pós-sináptico, tá certo? Vou escrever isso, olha aqui. Aqui, pessoal, se a sinapse ela é excitatória, se ela excita, ela despolariza. Mas ela pode ser inibitória. E se ela inibe, pessoal, ela hiperpolariza. Pessoal, presta atenção aqui nisso. As sinapses excitatórias, elas vão despolarizar o nosso neurônio, né? Vai ter um potencial pós-sináptico excitatório. Mas entenda uma coisa, nem todo estímulo excitatório vai gerar um potencial de ação. Vocês lembram da nossa aula lá sobre gráfico? Ou melhor, a aula sobre potencial de ação em cima do gráfico? A gente viu que para que ocorra um potencial de ação, o nosso gráfico ele tem que atingir o nosso limiar de excitabilidade. Vocês lembram disso? Então, ou seja, o nosso neurônio em repouso está em menos 65 milivolts. O limiar de excitabilidade é menos 50 milivolts, pessoal. Ou seja, tem que ter uma variação de 15 milivolts ali para que exista o pico, né, a fase ascendente e descendente, que é o potencial de ação. Pessoal, nem sempre o estímulo elétrico, nem sempre o contato entre esses neurônios, sendo ele excitatório ou inibitório, ele vai fazer com que alcance o limiar de excitabilidade, tá certo, pessoal? Às vezes vai ter uma variação de 2, tá certo? De 3 milivolts ali, que não vai ser suficiente para que alcance o limiar de excitabilidade
causando a ignição do potencial de ação. Tá certo, pessoal? Por que eu estou falando isso? O potencial sináptico, ou melhor, uma sinapse química excitatória, ela vai gerar no neurônio pós-sináptico uma despolarização. Mas nem toda despolarização é um potencial de ação. Tudo bem? Por outro lado, a sinapse química, o estímulo pré-sináptico, ele pode ser inibitório. E se ele inibir o neurônio pós-sináptico, ele vai causar uma hiperpolarização. Tá certo, pessoal? Então, a nossa célula ela vai ficar o quê? Mais negativa. Ela vai negativar-se mais do que o seu estado de repouso. A despolarização tende a positivar a célula. A hiperpolarização a negativa ainda mais. Lembram disso, né? Beleza. Então, pessoal, isso acontece dessa forma. Só uma outra coisa. O potencial pré-sináptico excitatório, ele é chamado de PPSE. Potencial pós-sináptico excitatório. E, pessoal, o potencial inibitório que hiperpolariza é chamado de PPSI. Potencial pós-sináptico inibitório. Tá certo? Essas siglas aqui nos ajudam quando a gente está lendo um livro, quando a gente está estudando, eles usam muito isso aqui, tá certo, pessoal? Então, beleza. A gente viu que a sinapse química ela tem a função ou de gerar PPSE ou de gerar PPSI. Ou seja, ela excita e despolariza ou ela pode inibir e hiperpolarizar. Ok? Beleza. Pessoal, agora falando da morfologia dessa sinapse. Também os cientistas perceberam que existem alguns sinais que dizem respeito, que dão pistas a respeito da função dessa sinapse. O que isso quer dizer? As sinapses, pessoal, que existe assimetria entre as zonas ativas desses neurônios, vocês viram que eu dividi aqui, né, pessoal? Por que eu dividi? Tá vendo que essa zona ativa aqui ela está mais grossa do que essa zona ativa aqui, pessoal? E essa zona ativa está mais grossa que essa zona ativa? Existe diferença das zonas ativas do neurônio pós-sináptico e do neurônio pré-sináptico. Isso é chamado de assimetria sináptica, tudo bem, pessoal? Então, os neurofisiologistas eles descobriram que quando existe essa assimetria, essa diferença no tamanho da zona ativa desses neurônios, juntamente com as vesículas redondas responsáveis por essa transmissão, essa sinapse é uma sinapse excitatória. Por outro lado, quando as zonas ativas são simétricas, tá vendo que elas são iguais, pessoal, do mesmo tamanho, com vesículas achatadas, igual tem aqui, essa é uma sinapse inibitória. Repetindo, se houver uma sinapse com assimetria nas zonas ativas, vesículas arredondadas, é uma sinapse excitatória. Se houver uma sinapse com simetria entre as zonas ativas, vesículas achatadas, é uma sinapse inibitória. Tudo bem, pessoal? Ok. Vou apagar o quadro para a gente escrever algumas coisas. Espera aí. Opa! Beleza, pessoal? Galera, então eu criei uma lista aqui no quadro de 5 passos que organiza e sintetiza todo esse processo que a gente viu sobre sinapse química, tudo bem? Vamos falar deles. Galera, então vamos lá. Até agora a gente viu que o estímulo que passa pelo neurônio pré-sináptico é um estímulo elétrico, não é mesmo? Até que ele chega na terminação pré-sináptica. No momento em que esse estímulo elétrico chega nessas terminações pré-sinápticas, esse estímulo é convertido para estímulo químico, não é mesmo, pessoal? Através dessas vesículas carregadas de substâncias que são chamadas, pessoal, de neurotransmissores ou neuromediadores. Então essas substâncias, esses neurotransmissores, eles são lançados na fenda sináptica, essas substâncias avançam por essa fenda até que elas alcançam o neurônio pós-sináptico. No momento em que isso acontece, existe a reconversão da informação química para a informação elétrica. E então todo o processo se repete, não é mesmo, com o avançar da informação, por agora no neurônio pós-sináptico. Ok, pessoal? Galera, então, essa conversão e reconversão é que faz
dessa sinapse uma ferramenta incrível, pessoal, porque a informação ela pode ser modulada, ela pode ser reorganizada por causa dessas conversões. Entendam uma coisa, nem sempre a informação que está no neurônio pré-sináptico vai ser passado para o neurônio pós-sináptico, por causa dessa modulação através desses neurotransmissores. O que eu quero dizer? O neurônio pré-sináptico, pessoal, ele foi excitado, mas só que ele pode liberar um neurotransmissor, que pode ser um neurotransmissor inibitório ou excitatório, não é mesmo? A gente viu que as funções da sinapse química, ela pode ser excitatória, né? Pode gerar um PPSE, ou pode ser inibitória, que é um PPSI, né? Ela pode despolarizar, que é sinônimo de excitação, ou ela pode hiperpolarizar, que é sinônimo de inibição, a nossa célula pós-sináptica. E tudo isso acontece por causa desses neurotransmissores. Então, o meu neurônio pré-sináptico ele pode ter sido excitado, mas ele pode liberar um estímulo inibitório para o neurônio pós-sináptico. Tá vendo? Existe a opção de modulagem da informação. Tudo bem, pessoal? Isso acontece dessa forma. Vamos ler aqui as etapas da nossa sinapse química. Primeira etapa, transporte dos neurotransmissores, tá bom, pessoal? O NT é neurotransmissor, e armazenamento vesicular. Pessoal, por que é transporte? Acontece que a maioria desses neurotransmissores, pessoal, que são proteínas, lipídios, eles são sintetizados no soma do neurônio. O que isso significa, Vitor? Significa que eles têm que avançar, eles têm que chegar até as terminações pré-sinápticas de alguma forma. E isso acontece através de elementos que são chamados de microtúbulos axonais. Acontece que durante o axônio neuronal existem microtubulações que transportam esses neurônios do soma para as terminações pré-sinápticas. E no momento em que elas chegam na terminação pré-sináptica, esses neurotransmissores são armazenados em vesículas. Tudo bem, pessoal? Beleza. Segunda etapa, liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. E percebam que nessa etapa aqui, na segunda etapa, tem o íon cálcio ali, ó, pessoal. E por que tem um íon cálcio? Galera, na hora que a informação elétrica chega na fenda sináptica, essa eletricidade ela abre proteínas que são canais dependentes de voltagem relacionadas para o íon cálcio. E o íon cálcio ele vai entrar na célula. E a entrada do íon cálcio gera a saída das vesículas neurotransmissíveis. Prestem atenção, anotem isso aí. A endocitose do íon cálcio no neurônio gera a exocitose das vesículas neurotransmissíveis, gera a exocitose dos neurotransmissores. Tudo bem, pessoal? Então, o íon cálcio é o íon responsável pela liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Beleza? Beleza. Terceira etapa, difusão e reconhecimento do neurotransmissor pelo receptor. Receptor, pessoal, são proteínas. Pessoal, então vamos lá. Esses receptores, eles são proteínas que ficam na membrana pós-sináptica do nosso neurônio. Tudo bem? Então elas recebem os neurotransmissores. Os receptores recebem os neurotransmissores e os receptores são responsáveis por enviar, por ativar o estímulo transmissível. Assim, vamos dizer assim, se o neurônio pós-sináptico vai ser hiperpolarizado ou despolarizado, depende do receptor, pessoal, não é do neurotransmissor, tudo bem? Mas, enfim, isso é tema de outra aula. O fato é que a difusão e o reconhecimento do neurotransmissor pelo receptor está na terceira etapa da nossa lista, tudo bem? Então, o neurotransmissor ele vai percorrer a fenda sináptica e vai ser reconhecido pelo receptor, não é mesmo? E vamos ver o quarto aqui, ó, ignição do potencial pós-sináptico. Ou seja, vai gerar, vai reconverter, não é mesmo, pessoal? O elemento químico, ele vai passar para elemento elétrico nessa quarta etapa aqui por causa dessa reconversão da transmissão, não é mesmo? Então vai ter uma ignição do potencial pós-sináptico, não é mesmo, pessoal? Aqui, ó, vai desenvolver esse potencial elétrico pós-sináptico que pode ser inibitório ou excitatório. Quinto, pessoal, desativação do neurotransmissor. O neurotransmissor ele vai desligar-se a sua proteína de ligação, não é mesmo? Que essas proteínas, que são esses receptores. Então, o neurotransmissor vai desligar dela, dando fim, encerrando a sinapse
química. Tudo bem, pessoal? Então esse neurotransmissor vai ser recaptado, vai ser levado para dentro das células para ser reaproveitado em sinapses posteriores, ok? No final do vídeo eu vou deixar um vídeo rapidinho aí, pessoal, de 2 ou 3 minutos, que mostra todo esse processo que nós vimos aqui de sinapse química, beleza? É bem rapidinho. O vídeo deve ter ficado um pouco longo, é porque realmente tinha muito que ser falado, tá certo, pessoal? Então, deixem suas dúvidas nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver todas elas, tá certo? A gente se vê nas próximas aulas. Valeu!